Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dominique rumo aos 50. Esse programa aqui que comemora a trajetória, a história tão bonita desse colégio tão importante aqui na nossa cidade, que marcou a vida de tantas pessoas e continua marcando, de professores, alunos, ex-alunos como eu. E eu tenho o prazer de sempre aqui no Dominique rumo aos 50 receber então pessoas que fazem parte aí dessa linda trajetória do Colégio Dominique. Hoje eu vou conversar com a Ana Paula Almeida da Silva, que é coordenadora pedagógica do Colégio Dominique, da Educação Infantil e do Fundamental 1. Ela vai contar um pouco sobre a trajetória e a história dela no colégio. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Ana Paula, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, um prazer do meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, que tem muito assunto para a gente conversar. Então hoje você é coordenadora, então responsável aí por acompanhar os professores, fazer essa ponte entre a direção, a família e os alunos, mas você entrou no colégio de uma outra forma. Eu soube que tem uma história meio diferente, quase que você perde aí a oportunidade. Como é que foi? Como é que você conheceu e se aproximou do Colégio Dominique enquanto profissional? Exatamente, uma história até engraçada, né? Foi uma amiga que te indicou? Que me indicou, né? Eu trabalhava com ela e ela estava trabalhando no Colégio Dominique como auxiliar. E ela foi chamada no concurso de Caraguatatuba. Então ela sairia ali e ficaria aquela vaga. Precisou sair, deixar ali aquele espaço e com certeza a Proninha foi falar, me indica alguém para ficar nesse lugar, né? E você foi a indicação. E ela conversando comigo, Ana, você aceita? Eu falei assim, claro, aceito sim, né? Passou meu contato para a Proninha. E a gente fica ansioso, né? Quando alguém fala que passou o contato para uma oportunidade, a gente fica esperando ali a ligação, uma mensagem. Imagino que você tenha ficado dessa forma também, né? Exatamente. Eu fiquei aguardando a ligação da Proninha. E só que no bairro onde eu moro, infelizmente lá não funciona telefone, né? Então só em rede Wi-Fi. Ah, o sinal de 3G era ruim e ficava na dependência da internet. Exatamente. Ali. Teve um dia que choveu muita ventania e a gente ficou sem internet e eu fiquei sem WhatsApp, sem contato nenhum. E era bem no dia, ali pelos dias que você estava esperando o contato da Proninha, né? Ali na expectativa dessa indicação da sua colega. Então foi por horas, ficamos sem internet por horas. No dia seguinte, que eu recebi, que aí caíram as mensagens, tava o áudio da Proninha. Ah, infelizmente, né, não consegui entrar em contato com você, acabei já contratando uma pessoa no lugar. E você, poxa vida, mas eu tô à disposição, né? Então, ela tentou falar com você, não conseguiu, fez contato com outra pessoa, acabou ali já fazendo essa outra contratação e parecia que você tinha perdido ali a oportunidade, mas você reiterou ali que continuava à disposição, foi isso? Aí no outro dia ela mandou uma outra mensagem, olha, Ana Paula, pensando bem, tem uma vaga aqui para professora de reforço, você aceita? Eu falei assim, claro, eu aceito sim, como eu já estava trabalhando em outra escola na rede municipal, né, com reforço também, então fui lá, fiz a entrevista com ela, conversei com ela, e eu já comecei naquela semana mesmo. Então foi uma montanha-russa de emoção. Vai vir uma boa notícia, vem uma boa notícia, vem outra boa notícia depois. Lembrando que foi com emoção. De 2022, né? Que 2022, quando você entrou lá no colégio. Então fiquei com um reforço durante esse período. Que legal. No final do ano, em dezembro, aí ela me convidou para assumir ali o primeiro ano. Uma turma. Então, antes da gente avançar aí na sua trajetória, eu tenho curiosidade de saber como é que é o trabalho do reforço, assim, porque eu imagino que seja muito desafiador e uma oportunidade, assim, do professor exercitar ali todos os seus músculos didáticos, chamemos assim, né? Sim. Porque são alunos que na sala de aula, no dia a dia normal, estão com alguma dificuldade, o professor vai ter oportunidade de ter esse olhar especial, esse olhar mais detalhado, mais um a um. Como é que era esse seu trabalho no reforço? É muito gratificante, né? A gente conversa com o professor, né, pra gente saber qual é a dificuldade, né, que esse aluno está,
né? Então, através dessa conversa com o professor, a gente faz uma sondagem para ver o nível de escrita que esse aluno tá, ou em matemática mesmo, quais são as dificuldades dele. Então, através da sondagem, a gente consegue alinhar um trabalho com esse aluno de uma forma mais lúdica, né? E a gente, conforme o tempo ali, a gente vai conseguindo ver o desenvolvimento dele e fazemos uma outra sondagem para ver se a gente está no caminho certo ali, o que a gente precisa estar alinhando ali no decorrer do tempo. E vai vendo ali o avanço dos alunos, eu imagino que seja muito gratificante, né? Você vê um aluno que chegou ali com alguma dificuldade na escrita ou com alguma dificuldade na matemática, ali depois de um tempo você vê deslanchando, ele conseguindo acompanhar os colegas da sala regular dele, né? Eu imagino que é emocionante. A gente que é professor que está em sala de aula, a gente vê o desenvolvimento do aluno, vê aquela dificuldade. Eu falo que é emocionante ver esse processo do aluno. Porque pro aluno, assim, para um adulto, uma conta de 2 mais 2 ali é uma coisa muito simples. Sim. Mas para eles pequenininhos, ainda são grandes obstáculos, né? Assim, que realmente ter a oportunidade de ajudar uma criança, um aluno a transpor um obstáculo desse, eu acho que de fato deve ser muito emocionante. E estratégias, né? Você tem que usar materiais, né? Às vezes não dá certo com o material, então a gente vamos usar outros materiais para que até que esse aluno consiga compreender. Você, na sua experiência, consegue, claro, de maneira meio genérica, mas diagnosticar o que leva o aluno a, às vezes, não conseguir acompanhar? Às vezes são questões emocionais, de insegurança, às vezes são questões de ter que, enfim, de precisar de um pouco mais de explicação, de não ter aptidão tanto, identificação com uma matéria ou outra. Quais são as dificuldades maiores que os alunos chegam ali? Então, às vezes no reforço a gente consegue identificar ali que às vezes a falta de um pouco de atenção, né? Porque o professor tem os outros alunos também, né? Sim. Não consegue ali sentar do lado daquele aluno e dar aquela atenção, né? Então, no reforço a gente consegue pegar aquele aluno e escutá-lo mesmo, né? Pegar ali a dificuldade dele. Mas às vezes pode ser uma atenção, se caso o aluno não evolua, aí a gente já encaminha já para a família já aprofundar mais, Entendi. né? O que está acontecendo. Fazer uma investigação maior. Fazer uma investigação maior. No Colégio Dominique, como é que funciona então essa questão do reforço? Isso é disponibilizado para os alunos, todos os que o professor encaminha, funciona no período oposto? Como é que é essa dinâmica na Dominique hoje dos reforços? Então, vai iniciar agora, nesse novo semestre, né? E será no período oposto, no período da manhã, 2 vezes na semana. Então, o professor faz a sondagem com ele agora no retorno, viu que ele não teve uma evolução do primeiro semestre, né? Então, passa as habilidades que aquele aluno está com dificuldade, onde o professor de reforço trabalha. Muito legal. Então, você começou aí no reforço e já logo para o outro ano assumiu então uma turma ali como professora titular. Isso. E era que idade tinham esses alunos? Qual que era a turma? O primeiro ano do ensino fundamental. Também ali começando esse processo de alfabetização ali. Aliás, hoje em dia continuando, né? Porque antes do primeiro ano eles já têm ali algumas... Como é que funciona hoje? Sim, é o pré, né? Na verdade é a etapa 1. Na rede municipal a gente fala a etapa 1, mas no Dominique a Pro mantém ainda o pré, que eu acho lindo, né? Porque foi desde quando ela iniciou com a escola. E ali eles já têm uma base da alfabetização. Não é uma alfabetização profunda, mas é um ambiente alfabetizador. Né? Não força o aluno ali a ser alfabetizado. Mas ele já vai tendo contato com as letras, exatamente, com a formação ali das sílabas. Exatamente. Então, quando vai para o primeiro ano, ele já tem aquele conhecimento já, que é a base para a gente iniciar um trabalho. E daí, como é que foi daí esse outro desafio lá no colégio? Então, antes você tinha esse tempo com turmas menores do reforço, mais 1 a 1, e depois teve ali esse desafio de uma turma completa, né? Como é que foi essa segunda etapa aí no colégio? Foi muito gratificante, foi minha primeira experiência, né, em escola particular. Saí do reforço ali com pouquíssimos alunos, né? Que era por hora, né? Então eu ia 2 vezes na semana, então ia 3, 4 alunos, então eu conseguia dar uma atenção muito grande para aqueles alunos. E no outro ano peguei o primeiro ano, né? E já tinha uma turminha maior, mas foi muito gostoso. As famílias participam muito, né? Então você não tem aquela dificuldade. Então você manda a tarefinha vem feita, então você consegue dar sequência naquele trabalho. Você traz aqui uma questão que é importante, né? Que então a educação, mesmo a parte do conhecimento pedagógico propriamente, não se dá então só no ambiente escolar. É importante que, principalmente nessas fases iniciais,
os pais ali acompanhem, principalmente nessa fase de transição, né? Sim. Primeiro ano era aluno do pré, estava acostumado de outra forma, começa a ter um pouco mais de conteúdo. Qual que é a importância, assim, que você vê da família estar próximo, da família acompanhar dessa atenção dos pais também para o desenvolvimento dos alunos? É muito importante, né? Porque eu sempre falo, o conteúdo não é só ali, né, em sala de aula, né? Então tem uma sequência, tem uma continuidade. Então normalmente a gente passa, o que a gente trabalha em sala de aula, a gente manda de tarefa, né? Então mandou de tarefinha, fez, aí no dia seguinte a gente relembra essa atividade. Então é uma sequência, né? Que a gente fala uma sequência didática, né? Então tem uma continuação, né? Não pode ficar só ali. E são primeiro ano, né? Eles são muito pequenininhos, né? Então não tem aquela autonomia de chegar em casa, pegar o material, tem uma tarefa para fazer, então precisa da participação muito dos pais. Dos pais, para que não percam, então, como você disse, essa continuidade, né? Isso. Imagina o período de férias também, né? Sim. O aluno fica um mês sem ter ali o contato. Sala, se os pais não ajudam, claro, o pai não vai dar aula em casa, mas fomentando, estimulando, o aluno acaba desacelerando esse ritmo que os alunos veem, né? Então, E ajuda a fixar, né, o conteúdo, né? Com certeza, essa participação dos pais é importante. E hoje você está na função de coordenador, que ajuda também nessa ponte, né? Sim. Das famílias com os professores, dos professores com a direção, do aluno com o professor. Como é que é essa sua função importante, estratégica na escola, de colocar todo mundo coordenado? Esse ano está sendo muito desafiador, né? Mas eu estou gostando muito, agradeço muito a Aninha, o Celcinho, pela oportunidade. Lidar com a família, com os alunos, com os professores, é uma relação de muito respeito, de muito carinho, né? Estar ali lado a lado com a Aninha é muito gratificante. A Aninha, nem a minha diretora ali, né? A gente acaba tendo ali uma relação de família mesmo, né? Porque é uma confiança muito grande que a gente tem uma com a outra. Ainda mais você que tá ali no infantil, no Fundamental 1, que a gente sabe que é o xodó do coração da Proninha, assim, os menorzinhos, a turma da tarde, uniforme amarelinho, assim, ela tem especial atenção, né? Então é importante que haja alguém muito sintonizado, né? Para ajudar nesse intercâmbio de informação, né? Você fala muito. Parece uma família, um ambiente muito familiar, é o que a gente escuta aqui de todos os convidados. Eu tenho certeza que a figura do coordenador é muito importante nesse ambiente, né? Como é que é a sua rotina? Então você está mais próxima com os pais nas reuniões de pais, ou tem atendimentos 1 a 1 com os professores, com os alunos? Como é que é a sua relação com cada um desses grupos do ambiente escolar? Então, minha relação com os professores é ali, né, diária, né? Então, tem as minhas reuniões individuais com todos eles, né? Então, eles passam para mim as dificuldades, né? O que tem que ser melhorado, o que o aluno melhorou, né? Então, eles passam para mim, preciso conversar com um pai de aluno tal. Então, eu já faço o agendamento com esses pais e a gente conversa e a gente consegue alinhar, né? Os pais, prontamente, a gente manda mensagem para conversar, eles já vêm, a gente já conversa. Então, é uma relação assim, muito, muito boa, né? Com os professores, com os alunos. Isso é muito importante, né? Porque eu imagino que o professor às vezes tem a necessidade de trocar ideias. Olha, estão com um aluno com uma dificuldade X, que caminho a gente pode seguir, né? Se ele não tem alguém como coordenador com quem trocar essa ideia, ele vai ficar ali com essa dificuldade sozinho. Então, alguém para ajudar a pensar, alguém para ajudar nesse diagnóstico. E a experiência que você narrou no reforço, por exemplo, de ter que entender a dificuldade de cada aluno, eu imagino que isso também te traga uma bagagem muito interessante para agora essa nova função de coordenação, né? Sim. Essa capacidade de olhar o aluno e entender as dificuldades de cada um. Sim, então eu converso com os professores, eu com a Aninha, a gente conversa, então a gente planeja ali, monta uma sondagem específica para aquele aluno, né, dali para frente, o que a gente pode estar fazendo para ajudar esse aluno. Tarefas diferenciadas, atividades, jogos, né, uma didática para que esse aluno consiga romper ali as dificuldades, isso, né, e conseguir acompanhar a turma também, né.
Então, a gente faz a adaptação das apostilas, né, para um aluno que esteja com dificuldade. E não é só aquele aluno, né? Então, a gente consegue abranger a sala toda, né? Às vezes é uma brincadeira, não especialmente para aquele aluno, mas a gente consegue trabalhar com a turma toda. Isso é muito legal. Sim. E a gente vê também no Colégio Dominique essa abertura, assim, para isso que você está narrando, para transbordar do livro, né? Do livro didático. Então, com muitas atividades extracurriculares, com incentivo aí à participação nos esportes, nas artes, nos idiomas. Como é que você, como coordenadora, vê isso como possibilidade de enriquecer ali a experiência pedagógica do aluno? Tem um espaço, um colégio onde se fomenta tanto essas atividades todas. Então, toda segunda, quarta e sexta, né, os alunos têm aula de futebol, né, fora as outras atividades também, então isso é um incentivo para eles, né, de querer fazer ali, porque às vezes o professor fala, ó, se quem não tiver um bom comportamento, né, vai brincando assim na sala de aula, não vai pro futebol. Trabalha com a recompensa ali. Exatamente. Do futebol que eles querem muito. Então, eles ficam ali, assim, não, eu já fiz tudo, tá tudo certo, e eu vou pro futebol, vai pro futebol. Então, é um incentivo muito grande para eles, né, e eles bate sinal e eles continuam na escola ainda. E tem que pedir pra vamos lá. Tem que tocar, vamos embora pra casa. Eles ficam tão à vontade lá no colégio. Que legal. Com aqueles bichinhos, com coelho, com coruja, com tudo que tem lá, né? Então eles ficam muito à vontade lá. Então, às vezes tem aluno que fica no período da manhã, que fica à tarde ainda, porque tem as outras atividades, aula de piano, tem outro. Aulas de idiomas também, né? Inclusive com os pais, as aula famílias. Aula de xadrez, então tem aluno assim que vai na aula de xadrez e já fica já pro período da tarde. Muito legal. Então, ver realmente criando essa relação do colégio como uma extensão da casa, um ambiente que não é um presídio, o aluno está trancado ali, né? Mas um lugar que ele vai e tem prazer de ficar. E é isso que a gente escuta aqui sempre nos relatos dos ex-alunos, dos pais de alunos sobre o Colégio Dominique. Muito legal ouvir a sua história no colégio, a sua participação na história desses 50 anos do Colégio Dominique. E tem uma pergunta tradicional que eu faço aqui para todos os nossos convidados, que eu ouvi então a sua importância dentro da história do Colégio Dominique, o que você tem construído nesse momento, mas eu quero saber agora para Ana Paula, enquanto pessoa, enquanto professora, enquanto profissional, qual a importância que o Colégio Dominique tem para você? O Colégio Dominique tem uma participação na minha vida assim linda, que eu aprendi não só como profissional, mas como pessoa também, né? Ter esse olhar junto com a Proninha, ela é uma delicadeza em pessoa, né, de inspiradora, né, faz com que às vezes a gente está desanimado um pouquinho, mas ela com esse olhar a gente faz com que a gente não desista da educação, né, então o Colégio Dominique tem me proporcionado muito isso. Lindo depoimento, assim, eu acho que essa é a palavra sobre a Proninha, uma pessoa inspiradora. Aproveitar e deixar mais uma vez um beijo aqui para a querida Proninha, um beijo para Ana Paula também, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente, obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, nos vemos em outras oportunidades então aqui, afinal de contas esse é o Dominique Rumo aos 50, uma oportunidade que eu tenho de bater papo com tanta gente bacana que faz parte aí da história do Colégio Dominique. A gente se vê então nas próximas edições aqui do nosso programa, até já! Você ouviu Dominique Rumo aos 50.